Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Mais uma vez estamos reunidos no Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui para a nossa reunião virtual. Pais e mães, as aulas continuam disponibilizadas no YouTube, canal SEAC Birigui Evangelização Espírita. Vamos agora colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos nos concentrar, relaxando nossos corpos e nossas mentes, e todos juntos, num mesmo propósito, vamos pedir o amparo espiritual a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, que os protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, estejam nos abençoando e nos envolvendo a todos em seus lares, seus familiares e amigos onde quer que se encontrem neste momento. Confiemos nos desígnios de Deus e seu poder transformador em nossas vidas. Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé, sonho em realidade. Que possamos compreender e assimilar os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo e colocá-los em prática no convívio familiar, no trabalho e no convívio social. Sabemos que estamos numa transição planetária pautada por conflitos familiares, políticos, sociais e muitas doenças. Temos que ter uma base religiosa firme para podermos lidar com essa crise humanitária. Com nossa fé, paciência e tolerância, venceremos esse momento com coragem e fraternidade. Temos que estudar a doutrina espírita, praticando a caridade ao nosso próximo e com nossas orações diárias, fortalecer nossos espíritos e nossas mentes. Que os médicos espirituais nos concedam o remédio necessário para a cura de nossos males físicos, mentais e espirituais. Que os enfermos nos hospitais ou em seus lares num leito de dor recebam o bálsamo curativo para as suas mazelas. Que todos aqueles irmãos acometidos pela Covid-19 sejam aliviados, curados e fortalecidos. Ore, espere e confie. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje nossa palestra será com o nosso amigo, nosso irmão, Dr. Ademar Quirino da Silva, que trará o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Boa noite a todos. Esse tema do Evangelho merece algumas considerações adicionais para entendermos efetivamente o que Kardec está focalizando. Então o texto começa dizendo o seguinte: os fariseus, tomando conhecimento de que Jesus fizera calar a boca aos saduceus. Então vamos entender o porquê que Jesus, com as suas respostas, fez calar a boca aos saduceus. Esses saduceus se reuniram e vieram até ele
para fazer uma pergunta marota sobre o levirato. Esse levirato era um costume observado entre os povos antigos que obrigava o homem a se casar com a sua viúva desde que o irmão não tivesse deixado descendência. É problema de direito civil e que era uma obrigação que era aplicada por Moisés e que todo mundo tinha que obedecer. Então eles perguntam ao Cristo, uma mulher que se casou com 7 irmãos, obviamente com a morte do primeiro, do segundo, terceiro, eles colocaram essa hipótese. Quando ela morrer, com quem ela ficará depois da ressurreição? A pergunta é tão sem sentido porque os próprios saduceus não acreditavam na ressurreição, assim como não acreditavam na sobrevivência do espírito. Eles só acreditavam em Deus, mas imaginavam que a ajuda desse Deus só nos valia enquanto nós estivéssemos aqui, vivos na terra. Depois disso, nada. Então Jesus respondeu que eles não haviam entendido nem o Evangelho nem entendiam Deus, porque depois da morte não há mais casamento. Os espíritos não têm necessidade disso. Então, continuando num tema que realmente nos interessa, diz que os fariseus, tomando conhecimento disso, foram até Jesus, reuniram-se em assembleia e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. E conclui: toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Mas no mesmo Evangelho, no capítulo 7, versículo 12, Jesus já havia dito: tudo que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então veja que essa frase, a lei e os profetas, ela é recorrente nos ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque a lei realmente trazia esses ensinamentos que ele estava pregando. Então o que é a lei? A lei para os hebreus daquele tempo, para os judeus, melhor dizendo, era o Pentateuco, ou seja, a Torá, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, cuja autoria é atribuída a Moisés. Então vamos ver o que dizem esse Pentateuco. Bom, antes vou dizer, Pentateuco são a Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são 5 livros. Então veja que a citação de Jesus com relação à lei, ela é literal, porque se você for em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, está escrito: amarás, pois, a Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então não há absolutamente, essencialmente, nenhuma diferença no que pregava Jesus. E com relação ao amor ao próximo, que Jesus também pregava, nós vamos verificar que no capítulo 19 do Levítico está escrito: não procures vingar-te, nem te lembrarás da injúria de teus concidadãos. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Veja que é o mesmo ensinamento que Jesus pregava. A única diferença que existe é que Jesus exemplificava. E na Torá eram ensinamentos que não tinha, na realidade, quem materializasse esses ensinamentos. Nós vemos também em Deuteronômio: se vires o jumento ou o boi do teu irmão. Naquele tempo não tinha carro, então as pessoas falavam em jumento e boi.
caído no caminho, não te mostrarás indiferente, mas ajudá-lo-ás a levantá-lo. Esse é o amor ao próximo. No Êxodo, capítulo 23, 4 e 5, diz: se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires caído debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não te passarás adiante, mas ajudá-lo-ás a levantá-lo. Vejam que realmente na lei estavam ensinamentos que o Jesus pregava e que ele falava que não vinha descumprir a lei, ele vinha cumpri-la efetivamente. Se nós olharmos, agora vamos deixar um pouco de lado o Velho Testamento e vamos ver já na fase dos Evangelhos. No nosso Livro dos Espíritos, na questão 876, Kardec pergunta: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Os Espíritos respondem: disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia haver dado. Então vejam que os ensinamentos com relação ao amor não só foram pregados, mas também foram exemplificados pelo Cristo. Veja que ele tratava tão bem o coxo, o doente, o cego, o mudo, o surdo, como tratava bem também a meretriz, que todos evitavam. Então ele realmente praticava a lei do amor. Então quando se fala em amar ao próximo, é fácil de entender, porque é de fácil intelecção. Nós não temos dúvida quanto ao amor aos nossos semelhantes. Mas não é aquele amor baboso que nós dedicamos aos nossos amigos íntimos, aos nossos parentes, aqueles a quem nós tributamos total confiança. Então, com relação a outras pessoas que não a esses parentes e amigos íntimos, nós não podemos tributar a mesma confiança. Então o amor é diferente. Então o que Jesus pregava não é essa expansão de afeto que nós temos com os nossos parentes para tributar aos outros. O que ele pregava é isso: fazer ao outro todo o bem possível, ser-lhe útil no limite das nossas forças, assisti-lo nas suas necessidades, respeitar os seus direitos, perdoar sempre que preciso, compreender, tolerar. E nós vemos que nesse capítulo que nós estamos vendo do Evangelho segundo o Espiritismo, Sansão diz o seguinte: amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, honrado, consciencioso, fazer aos outros o que se quer para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que atormentam vossos irmãos para abrandá-las. É olhar a grande família humana como a sua, uma vez que reencontrareis essa família num certo período em mundos avançados. Então, esse amor ao próximo se resume a isso. Nós às vezes confundimos as coisas, falamos: como é que eu posso amar um inimigo? É só saber perdoá-lo, é só desejar o bem para ele, orar em benefício dele, mas não precisa abraçá-lo, beijá-lo, fazer tudo isso que fazemos com os nossos amigos íntimos. Então, ficou fácil entender que o amor ao próximo é isso. Mas como é que Jesus quer que nós amemos a Deus, se nós às vezes não conseguimos amar nem a quem nós conhecemos? Como é que vamos amar a Deus que não conhecemos? Porque nossa
inteligência ainda é muito pobre para dimensionar o poder e a grandeza de Deus. Então, para compreender precisamente esse amar a Deus, esse pensamento que Jesus pregava, já que Deus não é alguém como algum de nós, mas Deus é algo, é alguma coisa que nós precisamos amar. Então, como é que nós vamos amar a essa coisa desconhecida? Então, procurando na literatura espírita, nós localizamos um livro da Joana de Ângeles, chamado Vida Feliz, em que ela, na lição número 200, que é o último do seu livro, ela diz o seguinte, peço permissão para ler porque é curto. Agradece a Deus a tua existência, louva-o através de uma vivência sadia, exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos, dignifica-o sendo-lhe um servidor devotado e fiel, apresenta-o à humanidade, tornando-te exemplo de amigo e irmão em todas as circunstâncias. Glorifica-o, trabalhando pelo bem de todos, teus irmãos em humanidade. Respeita-o, obedecendo às soberanas leis que governam a vida. Reconhece-o em tudo e todos, mediante uma vida feliz na tua condição de filho bem-amado. Então veja, chama a atenção nesse rol de referências que ela faz a Deus, a relação que ela faz do amor a Deus com os deveres retamente cumpridos. Então, se nós realmente cumprimos os nossos deveres, e aqui não se trata de um dever profissional, não, é um dever moral que nós temos para com todos. E se nós olharmos também no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, tem uma instrução do Espírito Lázaro, chamado O Dever, em que ele diz: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. E nós nos permitimos acrescentar, sob nossa conta e risco, que esse amor a Deus pressupõe também o respeito ao mundo e a todos os seres que Ele criou, pois todos nós nascemos aqui e aqui vivemos para compartilhar das obrigações e do trabalho para o progresso do mundo. E é nessa medida em que nós podemos provar o nosso amor, respeitando a natureza, respeitando os animais, não atirando lixo nos rios, não queimando como faz a humanidade hoje, não devastando e matando pobres animais. Então, isso também é amor a Deus. E concluindo, nós podemos sugerir como proposta de reflexão que o amor a Deus se justifica com culto ao dever, compromisso com a retidão de caráter, a atitude responsável e a priorização dos princípios éticos. Então veja que o amor a Deus é bem diferente às vezes do que aquilo que a gente imagina. Muitos pensam que para amar a Deus nós precisamos estar a todo instante rezando, nós precisamos estar falando de coisas relacionadas a Deus. Não, nós temos que estar agindo em consonância com as leis de Deus, cumprindo os nossos deveres, respeitando a natureza, respeitando os semelhantes, cuidando de tudo que está sob a nossa responsabilidade. Isso é amar a Deus efetivamente. João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, 19 e 21, ele diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Veja que coisa interessante. Parece uma construção bonita de palavras, mas tem um sentido realmente muito bonito.
Se nós falamos que amamos a Deus, não conseguimos amar o nosso semelhante, não respeitamos ninguém, maltratamos pessoas e animais, como é que nós podemos dizer que amamos a Deus? Não amamos. Então nós precisamos mudar o nosso enfoque na apreciação desse caso. Conforme a primeira epístola de Pedro, que diz: o amor cobre uma multidão de pecados, nós podemos deduzir que nós podemos resgatar, através da prática do bem, muitos males que praticamos em outras instâncias. Então, realmente, o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Tem gente que às vezes imagina: como é que eu vou fazer para me redimir de todo o mal que eu fiz? É claro, ele tem suas provas a cumprir, ele tem seus resgates a cumprir, mas ele fazendo o bem, ele mudando a sua vida, pensando no outro, querendo ajudar o desvalido. Veja nessa época agora de pandemia, quanta gente está se revelando, pessoas totalmente desconhecidas, pessoas humildes, hoje estão aí trabalhando, juntando alguma coisa para dar para quem precisa mais do que eles. E muitos juntam em grupos, sensibilizam empresas, pessoas, para poder ajudar aqueles que necessitam. E é isso que precisamos fazer. E quando a gente faz muito bem, realmente os nossos pecados, muitos deles, são cobertos. Então vimos o que é amar ao próximo, o que é amar a Deus. E para amar a nós mesmos, como é que devemos agir? Então dizem os espíritos que amar a si mesmo, ele pressupõe o autoconhecimento. Nós precisamos começar a nos conhecer. Muitos pensam: amar a si mesmo, isso é egoísmo. Eu tenho que amar o outro, não a mim mesmo. Não, mas Deus nos deu esta máquina de empréstimo para podermos cumprir uma parte da nossa vida aqui na Terra. Então temos que cuidar dessa máquina com muito carinho. E isso revela o nosso amor para com o nosso corpo, tomando remédios, fazendo exercícios, não usando penduricalhos, usando pomadas e bisturis para melhorar a nossa feição, a nossa forma física, mas devemos cuidar do nosso comportamento, policiando-nos a todo instante, Então, esse autoconhecimento, ele é tão importante que muitos grupos já se formaram no Brasil e no mundo, para dar cursos de autoconhecimento. Então, as pessoas se embevecem com isso e se esquecem de que o Espiritismo também prega o autoconhecimento. Vejam que na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho certamente se refere a Sócrates, que verbalizou esse ensinamento nas suas obras, porque ele realmente não escreveu nada, mas deixou muita coisa escrita por outros. Então, apenas quero fazer uma observação, que essa frase não é do Sócrates, mas ela estava escrita no templo de Apolo, em Delfos, lá na Grécia, certamente escrito em grego: Gnote se auton, conhece-te a ti mesmo. E o Sócrates, ele deu esse ensinamento sempre utilizando dessa frase, realmente é muito bonita. Mas então, como é que nós fazemos para nos autoanalisarmos, para nos conhecermos melhor? Santo Agostinho, nessa resposta do Livro dos Espíritos, que eu não anotei porque ela é extremamente comprida, mas ele ensina que nós devemos, todo final de dia, quando vamos deitar, fazer uma autoanálise daquilo que nós fizemos. Será que eu fiz alguma coisa indevida?
Aquilo que eu disse a alguém, será que o magoou? Se ele tivesse dito a mim, como é que eu teria sentido? Então, esse é um exercício que ele recomenda a todas as pessoas fazerem para que a pessoa comece a se conhecer. Nós, os espíritas, nós temos um pouco mais de conhecimento de nós mesmos, porque nós pelo menos sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Nós já sabemos que não vamos nem para o céu nem para o inferno, como lugares determinados, mas nós vamos viver uma situação de céu ou de inferno, dependendo do uso do nosso livre-arbítrio aqui na Terra. Então, esse ensinamento do Conhece a Ti Mesmo, ele é muito importante. A própria Ângeles, como é que ela chama? A Joana de Ângeles, tem vários livros que falam em autoconhecimento e que os espíritas podem ler com muito carinho. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus e que fala que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso conquistado. Então, ele explica, o espírito que fala sobre isso, é Lázaro também, ele diz que em seu ponto de partida, o homem só tem instintos e um pouco mais avançado e corrompido, ele tem sensações e já instruído e purificado tem sentimentos e que o amor é o requinte do sentimento. Então muitos que leem isso são tentados a imaginar que quando o espírito evolui bastante, ele perde os instintos e as sensações, mas não é assim, porque nós nunca vamos perder nossos instintos e nem nossas sensações. Nós vamos apenas aprender a dominá-los. Porque, veja bem, o instinto, segundo o ensino dos cientistas, é um conjunto de comportamentos que nos ajudam a preservar a vida. E é aliás, é um instinto de sobrevivência básico, isso que eu estou falando. Mas, sob o ponto de vista biológico, os instintos, eles nascem com a gente, são padrões de comportamento que são hereditários e comuns a toda a espécie. Então todos têm, menos evoluídos ou mais evoluídos. Mas à medida que nós crescemos em evolução, nós vamos dominando os nossos instintos. Aquilo que nós vemos hoje como ações boas, aquilo que fazemos em bem dos outros, nós podemos transformar isso em instinto. À medida que evoluímos, nós vamos fazendo isso naturalmente. Nós não fazemos mais, imaginamos que vamos ser felizes no futuro, que estamos fazendo bem. Vejam, por exemplo, os grandes espíritos que passaram por aqui, que nós costumamos reverenciar. Imagine uma Madre Teresa de Calcutá. Ela não fazia o bem dela imaginando o que ia receber depois de deixar este mundo. O casal que é patrono desta casa também jamais pensou nos juros que vão receber dos empréstimos feitos ao pobre aqui na terra. Eles pensavam em fazer o bem. Isso tudo era uma consequência, né? Então, esses instintos nós vamos conservar sempre, porque nós temos o instinto de conservação, que é esse instinto que nós temos de sobreviver, nós temos que comer, nós temos que vestir, nós temos que fazer as nossas necessidades biológicas. Tem o instinto de conservação da espécie, que é o instinto reprodutivo, que também o espírito leva muito tempo para perder. E muitos acreditam, que existe também o instinto religioso. Alguns psicólogos negam isso, mas se nós observarmos que o ser humano parece que sempre teve aquela tendência inata de buscar o sentido da sua existência. E é justamente na religião que ele encontra uma resposta para essas perguntas que faz. Também seria uma forma de instinto. E como é que nós vamos galgando cada vez mais, passando da prevalência do instinto, das sensações para os sentimentos e daí para o amor? É através da reencarnação, porque a reencarnação é que nos dá a oportunidade
de superarmos muitas falhas que cometemos anteriormente, pagando essas dívidas que temos para com o nosso karma, né? Então é assim que nós vamos evoluindo, nós vamos avançando para os sentimentos até que conseguimos realmente dominar o amor, que é a última fase do sentimento. Amai-vos, ou amai o vosso próximo como a vós mesmos. O que Jesus quis dizer com isso? Será que ele quis dizer que esse próximo refere-se ao âmbito familiar, ou ao âmbito de seita, ou ao âmbito de nação? Não, ele diz que nós não precisamos amar só os nossos parentes, só as pessoas da nossa religião, nem só as pessoas do nosso Brasil. Nós temos que amar a todas as pessoas da humanidade. E é assim que nós devemos proceder. A prática do amor, diz Fenelon, que ela é difícil, mas ele recomenda: amai muito para serdes amados. Porque o amor, quem pratica o amor, parece que desenvolve um ímã ao qual nós não resistimos. Quando nós vemos uma pessoa tão boa, tão caridosa, aquela pessoa parece que é dotada de uma aura especial que nos chama a atenção. Eu até num livro que eu escrevi há uns anos atrás, eu cito um caso que você percebe a pessoa que tem bom instinto, bom caráter, pela forma com que ela se apresenta, pela humildade, pelos gestos, pela bondade que manifesta. Então, nós sendo bons, nós vamos nos predispor a ser aceitos pelos outros. Às vezes a pessoa é ruim por natureza, ainda não se desenvolveu convenientemente, ele tem um espírito ainda um pouco atrasado, mas se nós mostramos a ele que somos bons, essa bondade nossa é invencível, é um ímã que chama as pessoas e elas passam a nos respeitar um pouco mais e a nos entender. Então, todas essas máximas que nós lemos, falamos, elas levam à destruição do egoísmo. Então, vamos falar sobre o egoísmo, que também está neste capítulo do Evangelho. O Emmanuel tem uma instrução nesse livro em que ele fala que é pela invasão dessa lepra no coração do homem que o cristianismo não conseguiu ainda cumprir a sua missão, mas que cabe ao espiritismo, né, fazer a humanidade subir na hierarquia dos mundos. É pela destruição do egoísmo, porque a pessoa egoísta só pensa, usando uma expressão muito corriqueira, só pensa no próprio umbigo. Ele não desenvolveu ainda a empatia, ele não consegue se colocar no lugar do próximo, ele só pensa no seu interesse privado, particular. Então, o egoísmo é uma praga realmente que nós precisamos destruir. Eu li há uns minutos, uma frase falando de Fenelon, então eu só queria, como curiosidade, falar que Fenelon viveu ao tempo do Kardec e era muito amigo do Kardec, tanto que fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ali nas reuniões que eles faziam, ele sempre estava presente, participava dos estudos que Kardec realizava. Então, no último ano de sua existência, ele ficou muito doente. Então ele pediu, numa carta endereçada à Sociedade Parisiense, que fosse evocado tão logo que fosse possível depois de sua morte. Então vejam que ele morreu no dia 21 de abril de 1862. 2 dias depois, ao lado da câmara mortuária, Kardec evocou-o e ele deu testemunho já do seu desligamento, informando que já tinha tido conhecimento 7 ou 8 horas depois de sua morte, ele já tinha consciência plena do seu desencarne. Então veja que coisa, 2 dias depois da morte ele já foi evocado. Era um espírito realmente preparado
um espírito lúcido. E essa mensagem que ele nos traz é de 1863, portanto, um ano depois de sua morte. Eu estou dizendo isso porque eu vou falar agora, também nós estamos falando de egoísmo, eu quero falar de Pascal. Pascal também deixou uma mensagem nesse livro, em que ele fala que se os homens se amassem com um amor mútuo, a caridade seria mais bem praticada. Mas para que isso seja possível, nós temos que nos esforçar por nos desembaraçar dessa couraça que cobre nossos corações, que é o egoísmo, porque ele nos atrasa a nossa vida. Então ele deu o exemplo do Cristo, que foi caridoso e que não olhava para quem, não fazia acepção de pessoas. Então o Pascal foi um filósofo e matemático do século 17. Ele nasceu em 1623 e morreu em 1662. Veja, com 39 anos de idade, ele já era uma pessoa reconhecida mundialmente como um grande filósofo e matemático. Então ele deixou esse ensinamento para nós também. Isso na encarnação em que ele era Pascal. Não sei se depois disso ele voltou à Terra. Pode ser que tenha voltado numa outra encarnação. O espírito protetor, também numa mensagem sua, ele fala que, embora existam impulsos generosos em pessoas sem religião, ele diz que a caridade austera ela só é possível desde que feita sem nenhum interesse, ou seja, sem nenhum interesse egoísta. Então, a caridade que nós fazemos não pode ser com segundas intenções. Por isso que nós havíamos dito anteriormente que nós não devemos fazer pensando no que vamos receber no futuro. Aqui na questão 897 do Livro dos Espíritos, tem uma subpergunta que é respondida pelos Espíritos da seguinte forma: procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Então é interessante isso, porque muitas vezes nós imaginamos que nós não podemos fazer as coisas pensando em receber no futuro, mas e se nós sabemos? Nós já sabemos que a caridade nos traz coisas boas no futuro. Então o fato de saber não deve ser o móvel das nossas ações. Quando nós vamos ajudar alguém, não é pensando nesse proveito que nós vamos ter, mas pensando no proveito que essa pessoa, o receptor do benefício, vai ter. Isso é o que se chama caridade. E se nós fazemos alguma coisa visando ao nosso próprio benefício, nós estamos fazendo uma boa ação, mas não é caridade, que nós estamos fazendo visando ao nosso proveito no futuro. Por isso que eu disse já em algumas pregações anteriores, que as pessoas dizem, quem dá ao próximo empresta a Deus. Então muitos, em vez de pensar no dar ao próximo, ele está pensando nos juros que ele vai receber desse empréstimo a Deus. Então nessa medida já não é mais uma caridade, mas é algo feito com interesse. E eu já disse também em pregações presenciais que um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, ele criou uma expressão chamada imperativo categórico, que tanta gente gosta de empregar, mas que ela é bem aplicável dentro da nossa religião. O que significa o imperativo categórico? Ele fala o seguinte: age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através de tua vontade, uma lei universal. Ou seja, faça aos outros tudo aquilo que gostaria que fosse feito para você. Porque uma lei universal ela é aplicável a todos. Então nós temos que agir imaginando, isso que eu estou fazendo pela minha vontade, poderia ser uma lei universal. Quer dizer, então esse imperativo ele é categórico, porque ele é objetivamente, aliás, se é um imperativo é porque é objetivamente necessário. E ela é categórica porque não é hipotética. Porque você pode pensar, é assim ou não? Não, é sempre assim.
Então, quando você faz algo em benefício de quem quer que seja, você está fazendo não usando aquilo como um meio instrumental para receber alguma coisa em troca. Você não está fazendo nenhum negócio, nenhum contrato. Você está fazendo alguma coisa em benefício de alguém. Então, esse imperativo categórico, embora não seja aplicado dentro das religiões, mas o ensinamento dele pode ser entendido dessa forma, que tudo que fazemos deve ser feito como se fosse uma lei universal. Então eu faço o bem por achar que é o bem, e não porque esse bem vai me permitir obter alguma coisa em troca. Então, o egoísmo, ele é realmente a negação da caridade, por isso é que devemos evitá-lo. Fazemos o bem sempre pensando no bem do próximo. Eu vou concluir, eu nem sei que oração, mas vamos concluir a nossa live lembrando o que Jesus disse um pouco antes daquela frase que ele fala com os saduceus e com os fariseus. Ele já tinha falado com outras pessoas, falando: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então eu queria estabelecer um paralelo entre isso que ele falou e uma outra circunstância que vou mencionar em seguida. Quando Cristo disse: dai a César o que é de César, ele pediu que o interlocutor dissesse qual a efígie que marcava um dos lados da moeda. Visto que era a de César, ele proferiu a seguinte frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Podemos, sem forçar o entendimento, estabelecer um paralelo entre esse caso e aquele outro da criação do homem, que se afirma ter sido a imagem e semelhança de Deus. Ora, se devemos o tributo a César, identificado na moeda, devemos o amor a Deus por ter sido por ter sido em nós imprimida a sua imagem. Veja, uma frase parece pomposa, mas ela é realmente de muito significado. Pois se Deus nos criou a imagem e semelhança, essa imagem que nós temos dele deve ser devolvida em forma de amor que temos a ele, assim como devemos a César, que está com a sua efígie impressa na moeda que vigorava naquela época. É isso que eu tinha que falar sobre o assunto. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. Prosseguindo nossa reunião, vamos orar uma prece de Cáritas em favor dos espíritos desencarnados que se encontram numa outra dimensão. Que eles sejam encaminhados aos hospitais espirituais e recebam o medicamento e a cura que não tiveram no plano terreno. Que nas escolas espirituais recebam ensinamentos para que evoluam e aceitem a sua nova condição de espíritos desencarnados. Se afastem de tudo que deixaram, de tudo que é material, seus familiares, seus bens, e partam com seus entes queridos para a vida espiritual. Sigam em paz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores
derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará... Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa divina imagem. Procuremos no encerramento desta reunião fechar os olhos e respirar profundamente, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos nesta casa de amor e caridade, onde recebemos amparo e bênçãos de paz e amor sobre vocês que estão nos assistindo, seus familiares, amigos e irmãos necessitados. Sintam-se amados e acolhidos pelos mentores espirituais. Que a percepção espiritual de nossa vida seja de gratidão, amor e solidariedade para com os nossos semelhantes. Não devemos mudar só o pensamento, devemos, antes de tudo, mudar o nosso comportamento. A aceitação é algo vital para nós encarnados, para que não vivamos eternamente frustrados. Quando entendemos as leis de causa e efeito, as expectativas vão embora e começamos a alimentar a esperança embasada na imortalidade da alma. Vamos exercitar o perdão, a prática da caridade, amando a si mesmo e ao próximo, acalentando o nosso ser. Acreditando na lei do retorno, que coloca tudo em seu lugar, saibamos que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Vamos viver sob a virtude da bondade, pois não estaremos ajudando somente a nós mesmos, mas também a todos que estão à nossa volta. A prática do bem pode modificar a rota do nosso destino. O importante é se aproximar de Deus e ter forças para ir além. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje teremos como apresentação a música do céu. Boa noite a todos, que tenham uma excelente semana, abençoada, cheia de paz, saúde para todos vocês e seus familiares. Até mais.
De muito longe vem uma canção, suavemente como uma oração, e um anjo azul entre bruma e véu veio abrir para nós os portões do céu. E ao céu chegamos como quem morreu, trazendo amor, o resto se perdeu. Somos pássaros livres da prisão, soltos no infinito, sobre a imensidão. De muito longe vem essa canção, fazer um só nosso coração. Vem comigo, vem, dá-me a tua mão, vem andar no céu com os pés no chão. A nuvem branca são os sonhos meus, o sol que aquece são os beijos teus, e as estrelas são a felicidade, é o nosso amor.